Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto de Efésios 4, de 17 a 24. A exposição de hoje será no texto de Efésios 4, de 17 a 24. A palavra de Deus nos diz: Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra escrita, revelada a nós, pelo simples fato de podermos ler a tua palavra, podermos nos relacionar contigo, aprender mais de ti através da tua palavra escrita, Senhor. Te agradecemos também porque, apesar de ainda impossibilitados de estarmos juntos na capela do seminário, ouvindo uma exposição da tua palavra, te cultuando, nós podemos fazê-lo assim, Senhor. Cada um em sua casa, em seu local de trabalho, mas ouvindo, aprendendo de ti, Senhor. Peço que o teu Santo Espírito venha nos ensinar, peço que o teu Santo Espírito venha aplicar essa verdade em nossas vidas e em nosso coração. Em nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, para quem cresceu em alguma igreja, creio que durante a infância ou adolescência passou alguns finais de semana em retiros ou acampamentos. Na minha infância e na minha adolescência era muito comum isso. A gente pelo menos uma vez por semestre tirava um final de semana para ir para algum sítio, para algum acampamento, passar um tempo lá, passar sexta, sábado e domingo lá, com a UCP e depois com a UPA. E quando a gente ia, existia uma lista de coisas que a gente precisava levar. Nessa lista nunca podia faltar, obviamente, a Bíblia, mas tinha alguns outros itens ali que recomendavam que a gente levasse, como roupa, obviamente, roupas de esporte, roupa de banho, uma toalha a mais para piscina, roupa de cama, produtos de higiene pessoal também, e a fantasia para um jantar temático ou coisa assim. Mas existia uma coisa também que era sempre requisitada, que era a roupa de sujar, a famosa roupa de sujar. Essa roupa seria usada para uma brincadeira da tarde do sábado. Geralmente, quando eu ia, era uma brincadeira da tarde do sábado, onde fazíamos alguns circuitos, umas brincadeiras em equipe, brincadeira de pontaria, escalada, escorregador no morro. E não importa o que acontecesse no meio desses circuitos, uma certeza a gente tinha: aquela brincadeira toda acabaria com a gente rastejando na lama. Não importa o que acontecesse, as crianças, os adolescentes terminariam passando pela lama. E assim acontecia sempre, e quando acabava aquela brincadeira, quando acabava com todas aquelas crianças, aqueles adolescentes enlameados, cheios de lama, uma coisa era necessária imediatamente, que era a hora do banho. Então a gente era mandado para o quarto, aquelas crianças eram mandadas para o quarto, e tomavam banho, tiravam aquela roupa, na porta tiravam aquela roupa suja, deixavam ali para que os responsáveis pela limpeza já pudessem levá-la, e tomavam banho, tiravam aquela sujeira toda, aquela lama toda e colocavam uma roupa limpa, uma roupa nova, uma roupa cheirosa para a continuidade da programação. E quando aquelas crianças saíam do quarto, não se deparavam mais com roupa nenhuma ali, já tinham levado aquela roupa que provavelmente a mãe já tinha colocado ali para que não voltasse mais para casa, para que pudesse ser jogada fora, e esse provavelmente era o destino da roupa, ou ia para o lixo quando não tinha mais condição nenhuma, ou virava um pano de chão ali para a limpeza do acampamento. Mas uma coisa era certa, aquela criança não teria mais contato
com aquela roupa que ela teria usado ali. Meus irmãos, o texto de hoje, ele nos chama também para uma troca de roupas. Obviamente uma troca muito mais profunda do que essa da história dessas crianças, mas uma troca de roupa também, um abandono de uma roupa suja e o se apossar e colocar uma roupa limpa, uma roupa nova. E com isso em mente eu queria chamar os irmãos para o contexto da carta de Efésios. A carta de Efésios, ela foi escrita com o propósito da edificação do corpo de Cristo. E essa carta foi escrita, como o próprio Paulo coloca lá no primeiro capítulo, ela é destinada aos santos que vivem em Éfeso. Uma comunidade composta tanto por judeus como por gentios, segundo a nacionalidade deles. E eram então os santos que viviam em Éfeso. Essa carta ela nos mostra claramente e profundamente a relação entre a ortodoxia e a ortopraxia. Esse entendimento era totalmente necessário para aquela igreja, para aquele povo de Éfeso, e com certeza é necessário para a gente hoje também. Quanto à estrutura da carta, então, ela se divide, os 3 primeiros capítulos relacionados com uma doutrina importante para a igreja, a doutrina da salvação. Vai falar da salvação pela graça, vai falar antes disso do pecado, da pecaminosidade de toda a humanidade. Paulo vai falar também aos Éfesos sobre a união, a necessidade da união do corpo de Cristo entre ali os judeus e os gentios. E essa estrutura métrica ela é claramente dividida ali no final do capítulo 3, após Paulo expor toda essa teologia, toda essa doutrina, ele finaliza com uma doxologia e com um amém ali no final. E o capítulo 4, ele começa na sequência com o pois, trazendo já uma ideia de que ele traria uma conclusão ou uma consequência de tudo aquilo ali. Então, essa é a doutrina, e agora ele começa a colocar a prática. Ele começa a colocar algo prático aqui, algo que deveria ser consequência viva na vida dos cristãos ali, sobre essa doutrina que ele teria passado. E no capítulo 4, então, ele começa mais uma vez falando sobre a unidade da fé e falando sobre os dons que deveriam ser usados ali. E o texto da nossa exposição ele se encontra então nessa segunda parte dessa estrutura simétrica, os 3 primeiros e os 3 últimos capítulos. Ele se encontra nesse grupo dos 3 últimos capítulos, no capítulo 4. E essa perícope de hoje, ela começa então com uma transição conclusiva àquilo que ele teria dito. Então ele acaba a doutrina, ele começa uma transição entre a doutrina e a prática, e agora ele vai começar realmente a parte prática. Ele vai repetir o que acontece na vida do cristão e vai começar a falar o que isso significa na prática. E com esse breve contexto em mente, eu gostaria de chamar os irmãos. A exposição de hoje, o que eu gostaria de dizer para os irmãos hoje é sobre as evidências da vida de Cristo, das evidências da vida em Cristo, que são o abandono completo das velhas vestimentas e a nova vestimenta em Cristo Jesus. As evidências da vida em Cristo são o abandono o abandono completo das velhas vestimentas e a nova vestimenta em Cristo Jesus. Então, primeiramente, o abandono completo das velhas vestimentas, do versículo 17 ao 19, gostaria de ler novamente com os irmãos. O texto diz: Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Então, meus irmãos, primeiramente aqui Paulo ele começa invocando aqui o nome do Senhor,
ele vai trazer aqui uma ênfase solene àquilo que ele está falando. Ele vai trazer, quando ele diz no Senhor testifico, ele está chamando, está fazendo um apelo para os irmãos, não que o próprio Paulo não pudesse, por ser apóstolo, como já disseram antes na carta também, em várias outras cartas de Paulo também, ele sempre retifica a ideia de que é apóstolo, mas aqui ele está chamando a atenção dos efésios para a ideia de que não era só um conselho pastoral, não era só uma exortação pastoral, mas era algo digno de toda a reverência deles, era algo que eles realmente deveriam levar como certo e como verdadeiro. Então ele apela para o nome do Senhor e diz que no Senhor ele testifica. E agora, com a atenção daqueles cristãos ganha, Paulo começa então com uma primeira proibição que ele coloca aqui. De forma imperativa ele diz: não mais andeis como também andam aqueles gentios. Como nessa primeira parte ele vai falar do abandono do estilo antigo de vida, ele começa aqui então a descrever como era a vida daqueles gentios. Mas por que ele coloca aqui gentios? A comunidade não era composta de judeus e gentios? Era só judeu que existia ali? Por que não andeis como andam os gentios? Como esse modelo de vida gentil. E aqui a gente precisa se atentar, irmãos, a ideia de Paulo de que o gentil que ele tá colocando aqui não era gentil segundo a nacionalidade. Como eu disse no começo, aquela comunidade era composta do povo judeu e de pessoas de povos gentios. A ideia de Paulo aqui é baseada na ideia que ele coloca anteriormente também nessa carta e em outras, de que o verdadeiro judeu, ele não é só aquele nascido em Israel. E dessa mesma forma, em contraponto, o verdadeiro gentil, ele não é só também quem nasceu fora de Israel. Paulo não está trazendo aqui só uma questão física, uma questão de naturalidade, de nacionalidade. Ele está trazendo aqui uma questão de espírito, de pessoas verdadeiramente renovadas, os judeus verdadeiros, e de pessoas que não são verdadeiramente renovadas, que são gentios. E aqui ele está falando para o verdadeiro cristão que ele não deve andar, ele não pode andar, ele deve deixar de andar como aqueles que não são cristãos verdadeiramente andam. Então essa primeira proibição vem, então ele começa a dar aqui características desse povo, características do não cristão. Meus irmãos, creio que essa ideia de ser separado e ser santo é algo muito simples na nossa doutrina, mas infelizmente é algo simples que por muitas vezes é negligenciado por muitos irmãos da igreja, por muitas ovelhas do nosso ministério. Então é de suma importância que a gente entenda e que a gente pregue sobre isso, sobre a necessidade desse abandono completa do estilo de vida anterior. E Paulo então começa falando sobre o estilo de vida pagão, e a primeira coisa que ele fala é sobre a vaidade dos seus próprios pensamentos. Não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. A resposta à primeira pergunta do Breve Catecismo de Westminster, quando o Breve Catecismo pergunta qual o fim principal do homem, a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O que acontece com o homem que tem esse propósito, e aqui quer dizer que todo homem, a humanidade foi feita com este fim de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, de adorar a Deus para sempre. O que acontece é que o pecado ele entra na vida da humanidade, ele rompe esse propósito inicial. O homem não quer mais adorar a Deus, quer adorar a si mesmo, ao seu ego, e quer viver dessa forma. O que acontece com o não cristão, falaremos depois o que acontece com o cristão com um propósito renovado, mas o que acontece com uma humanidade em pecado é que a mente dela se torna vã, se torna vazia. O homem ele passa a vida tentando encontrar algo que preencha o espaço de Deus na vida dele, mas nós sabemos que claramente nada preenche o espaço
de Deus na vida do ser humano. Então esse homem ele começa a buscar um propósito nas coisas que não podem dar um propósito para ele. Ele busca ser saciado em coisas que não podem saciá-lo. Então ele vive na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então ele vive de forma vã, de forma vazia. E ele continua dizendo uma segunda característica desse povo pagão, desse não cristão, é que eles são obscurecidos de entendimento. E, meus irmãos, a gente pode fazer, muitos estudiosos desse texto fazem um paralelo com o texto de Romanos. Eu não quero ficar me atentando muito ao texto de Romanos, porque não é o texto da exposição de hoje, mas acredito que vale a pena lembrar que o texto, eu vou ler 3 versículos do texto de Romanos que diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Isso é Romanos 1, de 21 a 22. Eu leio o próximo versículo depois, mas só para mostrar um texto paralelo que diz que essa humanidade que se afasta de Deus, ela acaba obscurecendo a própria mente dela, ela acaba se afastando, a mente dela se torna vã. Essa vaidade de propósitos, esse vazio de propósito na vida, ela torna a mente obscura. E a ideia de Paulo aqui, acredito que os irmãos já estiveram em um quarto totalmente escuro, em um local totalmente escuro, onde você não consegue enxergar nem o seu próprio palmo na frente dos seus olhos. E essa é a ideia de um cristão sem Deus. Um cristão sem Deus, ele não tem capacidade de enxergar nem ele mesmo, nem quem ele é, nem o pecado que existe nele, nem a vaidade que existe em sua mente, nem o vazio que existe em seus propósitos. Esse é o homem sem Deus, ele é obscurecido no seu entendimento. E esse homem também, uma terceira característica, esse não cristão, ele é alheio à vida de Deus. E comentando esse terceiro ponto, Calvino nos diz que há 3 graus de vida neste mundo. A primeira é a vida universal, que consiste só em impulso e sensibilidade, a qual compartilhamos com os animais. A segunda vida é a vida humana, a qual possuímos como filhos de Adão. E a terceira é aquela vida supernatural, a qual só os crentes obtêm. Calvino ainda nos alerta a ideia de que todas essas vidas, tanto a animal quanto a humana, também são vidas de Deus, mas especificamente aqui, quando Paulo fala de uma vida de Deus, ele está falando da vida dos regenerados, daqueles que foram lavados e selados em Cristo Jesus e vivem agora essa vida de Deus. Os não cristãos, no entanto, estão alheios a isso. E o texto de Efésios 2:1, inclusive, diz exatamente isso, que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É isso que o pecado faz com a humanidade, ela mata. O pecado mata a humanidade. E a ideia aqui é que realmente não existe vida fora de Deus, não existe propósito, não existe entendimento e não existe vida fora de Deus. O homem sem Deus, ele é alheio à ideia de vida, ele não vive uma vida verdadeira. Ele vive de forma vã, de forma fútil, de forma vazia. E Paulo então continua colocando ali as causas dessas 3 características. E ele diz que é por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Esses não cristãos, então, essa característica, esse estilo de vida deles é causado por uma vida insensível e com coração duro, por uma ignorância na vida e por um coração duro. E essa ignorância, esse coração duro, eles são exatamente resultados do pecado. Ele coloca ainda alguns resultados
dessa vida errada, e aí sim ele fala sobre a insensibilidade, né? No versículo 19 ele diz: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. E esses homens, então, que vivem de forma vã, com pensamento obscurecido, que vivem na morte, que não têm uma vida, isso é causado por um coração duro e pela ignorância que essa mente sem Deus traz. Eles também se tornam insensíveis e essa insensibilidade se torna em dissolução e eles cometem todo tipo de impureza. Agora sim, eu gostaria de ler com os irmãos Romanos 1:24, que diz: por isso Deus entregou a tais homens a imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Isso, meus irmãos, é uma consequência direta do pecado, da vida longe de Deus. Não é que Deus precise ativamente punir o homem dando consequências do pecado, por mais que eu creio que muitas vezes isso acontece, as consequências vêm, e eu não creio que Deus é alheio a isso, mas a verdade é que o próprio coração humano, a própria mente humana, ela é capaz, ela tem uma tendência completa de ir para o pecado e de se tornar impuro e de se entregar a essa impureza. E é assim que Paulo descreve aqui a vida do cristão. E quando ele traz aqui a ideia de uma vida santa, de uma vida cristã, o que ele está dizendo é que no primeiro ponto, o cristão, para evidenciar sua fé, ele precisa então abandonar essa vida, ele precisa de um abandono completo dessa velha vestimenta. Mas, meus irmãos, se a gente ainda peca, se ainda existe pecado em nós, Paulo está falando da ideia de abandono de uma vida de pecado, mas se ainda existe pecado em nós, como nós podemos evidenciar essa vida em Cristo? Como nós cristãos podemos evidenciar essa vida? E com isso Paulo ele continua essa exposição mostrando que a evidência da vida em Cristo, a segunda evidência da vida em Cristo é a nova vestimenta em Cristo Jesus. Então ele continua no versículo 20, ele diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Essa conjunção adversativa que ele coloca aqui, o mais, ele mostra um contraste com o que estava sendo dito antes. Assim vivia o não cristão, mas o cristão, então ele começa a falar aqui dessa nova vida, dessa nova vestimenta em Cristo Jesus, da vida verdadeira em Cristo Jesus. E ele diz, então, ele coloca esse mais, e ele diz que não foi assim que aprendestes a Cristo. Ele coloca Cristo aqui como o objeto do ensino. Não só aprenderam sobre Cristo ou como Cristo fazia, mas eles aprenderam sobre o próprio Cristo, eles aprenderam o próprio Cristo. Cristo é a verdade que nós precisamos aprender. Cristo é o evangelho que nós precisamos aprender. E Paulo, então, ele coloca na sequência algo que parece ser um questionamento a uma fé verdadeira dos Efésios. Ele diz: se é que de fato o tendes ouvido e neles foste instruídos. Parece, talvez para nós pareça um questionamento aqui, uma dúvida da parte de Paulo, se é que de fato vocês aprenderam mesmo, né? Mas a verdade, irmãos, é que essa construção, essa frase, para o público que estava lendo o que Paulo escrever ali, ele dá uma absoluta certeza. Quando ele ouve, se é que de fato vocês aprenderam, o resultado disso na mente dele de fato, sim, com certeza eu aprendi. Com certeza eu fui instruído em Cristo Jesus. Então essa é uma certeza da vida do cristão. Ele aprendeu de Cristo, ele foi instruído por Cristo Jesus, ele ouviu de Cristo, ele ouviu sobre Cristo Jesus. E aqui a importância da gente falar e da gente instruir, não só entregar o evangelho de qualquer forma, mas um discipulado mesmo, algo que instrua, algo que mostre. E aqueles cristãos ali, eles realmente ouviram falar de Cristo e eles foram instruídos no verdadeiro evangelho. Eles realmente tinham entendido aquilo ali. Paulo está testificando aqui, ele continua a exortação dele mostrando que de fato sim, eles aprenderam sobre Cristo,
Cristo ali era o objeto e ele era o mestre também, e ele era o discipulador também, ele era aquele que ensinava através dos seus discípulos, mas ele era a própria verdade que era ensinada e que teria ensinado também os cristãos, não diretamente os cristãos de Éfeso, mas eu digo da igreja de Cristo como um todo, sendo ensinada pelos discípulos de Cristo. E ele continua, após mostrar que Cristo é a própria verdade, Cristo é o próprio Evangelho, que teria sido ensinado ali, ele continua no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Paulo ele começa a falar aqui sobre uma nova conduta de vida, sobre uma vestimenta nova, e como ele falar ali nos 3 últimos versículos, no 19, no 17, no 18 e no 19, ele fala novamente de um trato passado, de um estilo de vida passado, e ele confirma, ele retifica mais uma vez de que sim, é importante e é necessário que você abandone isso, vos despojeis do velho homem. O velho homem não existe mais, o velho homem ele morreu. Ele não existe mais em Cristo Jesus. A morte de Cristo é a morte do velho homem. E essa ressurreição de Cristo é a ressurreição e a restauração de um novo homem, o surgimento de um novo homem na nossa vida. Então, uma evidência da vida do cristão é mostrada exatamente por esse abandono da velha natureza, esse abandono do velho homem. É isso que Paulo está mostrando aqui. Então, como aquelas crianças da história do início abandonaram aquela roupa suja, tiraram e colocaram para o lixo aquela roupa suja e não teriam mais contato com ela, o cristão, o novo homem deve também abandonar a velha conduta, abandonar o velho homem, abandonar aquele velho estilo de vida. E ele continua então, depois de falar sobre a necessidade de se despojar do velho homem, esse homem que, como eu falei anteriormente, ele se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, segundo as concupiscências do engano. O que Paulo está mostrando aqui é que aquele antigo homem, aquela antiga natureza, ela tinha a tendência, ela tinha a inclinação na própria mente, no próprio coração de servir ao pecado. E o que ele está mostrando agora é que não há mais espaço para o engano na vida do cristão. Cristo é a verdade, vivendo na verdade não há espaço para o engano. Não que não existirá mais o pecado em nossa vida, como eu falei no momento da transição ali, a gente ainda peca, mas esse pecado, ele é acidental na nossa vida. Ele não é proposital como na vida do não cristão. Ele não é algo planejado, algo que muitas vezes nos alegra ou nos tornamos indiferentes a ele. Ele é algo acidental, algo que a gente entende que não faz parte da nossa nova vida. Mas Paulo continua dizendo, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Mais uma vez aqui, irmãos, diferente daqueles ditos anteriormente, não cristãos que têm a sua mente obscurecida, o novo homem ele tem a sua mente renovada. E essa renovação ela não é feita simplesmente por nós, mas ela é feita principalmente em nós pelo Espírito Santo. Obviamente a gente tem um chamado dado pelo próprio Deus de se santificar e de seguir a Deus e de buscar a Deus e de servi-lo e com as nossas ações servir a Deus e abandonar as antigas práticas, mas essa mudança é completamente condicionada pelo Espírito Santo. A ação do Espírito Santo em nós nos faz ter uma mente renovada e uma vida renovada. Mais uma vez, eu gostaria de citar Paulo em outro livro, quando ele diz que e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Paulo está aqui mais uma vez falando sobre a necessidade dessa renovação. Essa renovação, numa ideia bíblica, ela é sim um imperativo para nós, mas nós precisamos entender a nossa dependência de Deus, a nossa dependência do Espírito Santo, dessa renovação. É o Espírito Santo quem nos renova, é o Espírito Santo
quem aplica essa renovação em nós, por mais que a Bíblia nos ordene, nos fale que devemos ser renovados, devemos ter o nosso entendimento renovado. E nessa dependência do Espírito Santo, ele continua e diz: e vos revistais do novo homem. A ideia de simplesmente tirar uma roupa, voltando à ideia das crianças do começo, a ideia de simplesmente tirar uma roupa não basta. É necessário tirar a roupa, ter o corpo limpo, como o Espírito Santo nos faz em nós, pelo revestimento da nossa, pela renovação da nossa mente. E agora é necessário que a gente se revista com uma roupa nova, com uma roupa nova, cheirosa e limpa, como na história do começo, seja colocada em nós. E essa roupa, ela é exatamente a vida em Cristo Jesus. Essa vida em Cristo, a amostra dessa vida, as implicações dessa vida devem ser colocadas em nós. A gente deve passar a viver de forma digna daqueles que vivem realmente em Cristo Jesus. E Paulo ele diz que esse novo homem que nós somos, ele é criado segundo Deus. Aqui a gente traz novamente a ideia da imagem de Deus em nós. A imagem que fora corrompida pelo pecado, a imagem que após o pecado do primeiro Adão foi corrompida na humanidade, agora no segundo Adão, em Cristo Jesus, aquela antiga natureza deixa de existir e passa a existir uma nova natureza. O que Cristo faz é iniciar uma restauração na imagem de Deus que há em nós. O pecado ele ainda corrói a imagem de Deus em nós, mas ele não domina mais a imagem de Deus em nós. Esse novo homem, essa nova imagem, ela é criada segundo Deus. E essa imagem criada segundo Deus, ela é em justiça e retidão procedentes da verdade. Sobre isso, Foulkes diz que, acima de tudo, a imagem de Deus se manifesta no caráter em justiça e retidão. Se não se vêem estas qualidades, pelo menos em parte, é porque não há evidência de ter ocorrido realmente qualquer obra divina de recriação. O que Foulkes está dizendo é que se não há essa amostra externa do que aconteceu interiormente, se não há essa nova vida evidenciada, não há salvação naquela vida. O que Foulkes está dizendo aqui, e o que Paulo está dizendo aqui, é que o Evangelho necessariamente muda vidas, muda pensamentos, muda corações e muda atitudes também. E o que ele está dizendo aqui no final é que essa nova vida, esse novo homem, ele traz consigo justiça e retidão. Ele está falando aqui sobre o nosso dever perante Deus e o nosso dever perante o homem. Os 10 mandamentos, os mandamentos perante Deus e os mandamentos perante o resto da sociedade. O que ele está dizendo é que o que Cristo nos possibilita é agora, de forma pela graça de Deus e em gratidão a essa graça, a gente pode então começar a cumprir a lei de Deus e começar a adorar a Deus como a gente deve adorar realmente. E meus irmãos, o que nós aprendemos hoje então é que essa vida, a nossa vida, a vida do cristão, a vida em Cristo, ela é evidenciada pelo abandono completo da velha vestimenta e sobre a nova vestimenta em Cristo Jesus. A ideia aqui é que todo aquele que faz parte do povo de Deus, ele deve viver de forma santa, abandonando a antiga vida de pecados e viver uma nova conduta, que somente a transformação e a renovação que procedem da verdade de Cristo Jesus é capaz de nos proporcionar. A vida em Cristo, ela necessariamente traz transformação. A vida em Cristo, ela necessariamente é aplicada naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. E com isso eu queria trazer para os irmãos algumas questões práticas. Primeiramente, creio que é importante pontuar o que a própria sequência do texto traz como questões práticas, como essa vida em Cristo deve ser aplicada na nossa vida, na vida dos Efésios, na nossa vida hoje. E ele começa falando sobre a necessidade de abandonar a mentira e começar a falar a verdade, a necessidade
daquele que furtava, não furtar mais e comece a trabalhar, servir a Deus com o seu trabalho, adorar a Deus através do seu trabalho, através daqueles dons que foram ditos anteriormente. Ele fala sobre a necessidade de abandonar o costume de falar palavras torpes e começar a falar aquilo que edifica, aquilo que transmite graça. Ele fala também de abandono de amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, qualquer coisa relacionada à malícia. E fala sobre a importância de adotar um estilo de vida de benignidade, ser compassivos, perdoar uns aos outros. Ele nos chama aqui ainda o exemplo de Deus em Cristo Jesus, imitadores de Deus, assim que ele nos chama. E eu creio que os irmãos conhecem o texto, lá mais para frente ele ainda vai falar sobre a relação de maridos e mulheres, sobre a relação de pais e filhos, sobre a relação de servos e senhores, mostrando que essa nova vida em Cristo, esse novo homem, essa nova natureza, ela é aplicada em tudo na nossa vida. Ela é aplicada a todos os momentos, a tudo que pensamos, fazemos ou falamos. E meus irmãos, como uma última aplicação aqui, eu gostaria de lembrar os irmãos sobre a necessidade de aprendermos mais de Cristo. Nós, dentro de um ministério, nós precisamos, antes de ensinar, nós precisamos aprender cada vez mais. Nós somos chamados a um relacionamento verdadeiro com Cristo, um relacionamento diário, uma transformação diária dada pelo Espírito Santo, uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de misericórdia, de compaixão àqueles que são necessitados do Evangelho. Entendermos que nós também somos necessitados do Evangelho, nós necessitamos aprender e ser renovado por Cristo a cada dia. E assim ensinar as nossas igrejas sobre a importância de se voltar sempre à vida com Cristo, de se renovar, de abandonar de uma vez por todas a antiga vestimenta, colocar a nova vestimenta e ser renovado a cada dia pelo Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, mais uma vez eu te louvo pela tua palavra, te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela exposição da tua palavra, pelo privilégio que é poder falar de ti e pregar o teu evangelho, Senhor. Te agradeço porque um dia estávamos mortos em nossos delitos e pecados e o Senhor enviou o teu Filho, Senhor, para nos retirar aquela roupa suja de pecado, aquela roupa sob o domínio do pecado e nos dar uma roupa nova, Senhor, uma roupa de vida verdadeira, uma vida verdadeira contigo em Cristo Jesus. Pedimos que a cada dia o Senhor nos renove pelo teu Santo Espírito, a cada dia o Senhor nos ensine a viver a tua palavra, a cumprir a tua lei e a te adorar, Senhor. Em nome do Filho Jesus que nós oramos. Amém.